Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é o professor Nelson. Eu sou professor de língua portuguesa, de língua inglesa, mas com especialidade, de língua portuguesa. No dia 5 de novembro é, na realidade, celebrado o Dia Nacional da Língua Portuguesa. A data é uma data que homenageia, na realidade, essa tão grande língua portuguesa. Eu amo muito o português, que é o quinto idioma mais falado em nosso planeta. E é muito importante nós sabermos isso. Foi criado a partir do decreto da Lei 11.310, de 12 de junho de 2006. E o motivo dessa escolha foi, na realidade, o nascimento do escritor e político brasileiro Rui Barbosa, que se deu em 5 de novembro de 1849, que foi um grande estudioso do idioma, do nosso vernáculo. Os portugueses, na realidade, que é o berço, da língua portuguesa, em Portugal, que é o berço da língua portuguesa, é celebrado no dia 10 de junho, em homenagem ao poeta, ao grande poeta Luís Vaz de Camões, que faleceu na data de 1579. E nós temos outros países que falam a língua portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. É importante, pessoal, nós entendermos aí todo esse processo. É algo muito, muito lindo falar sobre a história da língua portuguesa. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns slides. História da língua portuguesa dos romanos a Camões. Muito interessante nós entendermos isso aí. E sabemos, meus queridos, que essa língua maravilhosa, ela está em outros países do mundo, como já mencionamos aí, e no mundo existem, na realidade, aproximadamente 2.700 línguas e 7.000 dialetos. As três línguas com maior número de falantes são o mandarim, falado na China, o inglês nos Estados Unidos e na Inglaterra e em várias partes do mundo, e o espanhol falado na Europa, ou seja, na Espanha, em vários outros países. O português ocupa aí, na realidade, o quarto lugar. Cerca de 261 milhões de pessoas em 4 continentes, e no Brasil estão quase 90% dos seus falantes. E além do português, há no Brasil 150 línguas indígenas, falado por 185 etnias. Dessas línguas, 110 são consideradas em extinção pelo fato de serem faladas por menos de 500 pessoas. Aí nós temos um organograma sobre a língua portuguesa, ao início, os grupos falados aí. E na Europa aí nós temos de 3.000 a.C., povos de línguas indo-europeias, germanos, os eslavos, os celtas, úmbrios, latinos, oscos, dórios. Vejamos outro aí. Depois nós temos, no ano 2000, nós temos o surgimento do latim arcaico, século VII até o fim do século II a.C. Nós temos o deslocamento dos povos indo-europeus para a região do Lácio. E justamente nessa região do Lácio, gente, que é do latim Latium, onde se encontrava o povo romano. Nessa região aí é justamente
que se tem origem à língua portuguesa, né? O surgimento do latim arcaico, aí os romanos, que eram agricultores, criadores de animais, habitavam a região vizinha. E ao norte dos etruscos e ao sul nós temos os gregos. Com o surgimento do latim arcaico aí no século VII a.C. até o final do século II a.C., o que é que nós temos aí? Nós temos entre 700 a.C. a 500 a.C. a construção justamente da cidade de Roma. E os latinos falavam latim arcaico, formavam um dos grupos, né, formidáveis, um dos mais formidáveis impérios do mundo. E em 500 a.C., o que é que nós temos aí? Nós temos o domínio, né, do latim, o latim vai dominando a Península Itálica. Nós vemos aí a expansão dessa península, a cultura, né, e o domínio linguístico. O período da criação aí já tem uma escrita padronizada. E o latim vai dominando a Península Itálica. Nós temos registros, documentos, como os documentos, os escritos de Cícero, que tornaram-se realmente imortais. E aí, gente, o que é que nós vamos percebendo? A língua, ela vai se expandindo. Aí nós temos o latim culto, o latim vulgar. E nessa expansão desse latim vulgar, que era falado pela maior parte da população, em geral a parte analfabeta, é justamente aí que nós temos aí, que é um termo empregado para designar os dialetos vernáculos do latim falado principalmente nas províncias ocidentais do Império Romano. E aí justamente, gente, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver a origem, né? A origem do idioma, da nossa língua portuguesa. É muito importante nós entendermos tudo isso aí. E a consolidação desse idioma, dos idiomas nacionais europeus, sobretudo aqueles de matriz latina, né, de matriz latina, é derivado do latim justo, o latim vulgar, ok? Que nós temos aí realmente dois tipos de latim. O latim clássico, é falado pelos eruditos, pelos clássicos, e nós temos aí que ocorreu na passagem da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, entre os séculos XII ao século XVI. Porém, nessa formação aí da língua portuguesa, o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar uma mistura de elementos da língua, né, bárbaras, com o latim. Há uma mistura, há uma mescla desse latim aí. E o que nós vamos observar no Império Romano é que a origem da língua portuguesa é um exemplo dessa mistura, ok? Do nosso idioma. E nós vemos aí a região que deu origem ao Estado moderno português, situava-se no nordeste, né? Ou seja, no noroeste, desculpem, da Península Ibérica, em torno do Rio Ninho. E aí vai havendo uma extensão muito forte. Aí nós vemos aí o galego-português, ou a língua galaico-portuguesa. E a pesquisadora Anime Boanin divide a origem da língua portuguesa em três principais períodos, que é o período pré-histórico, pronto-histórica, né? Pré-histórica, pronto-histórica, e efetivamente a história da língua portuguesa. Essa fase pré-histórica nós vemos naturalmente aí, arqueologicamente falado, mas é uma pré-história que vai acontecendo aí no sentido de uma fase que a nossa língua ainda justamente era bem rudimentar, era bem rude. E nessa época nós vamos observar, anteriores ao século X, o período em que Portugal restringia-se à região. E aí nós vemos aí essa criação, né, essa miscigenação, essa mistura aí. E nessa região foi cedida pela Espanha
aos primeiros nobres de Portugal durante a Primeira Guerra contra os muçulmanos pela reconquista da península. A época pré-histórica é o período de evolução do latim falado na Galícia e na Lusitânia. E desde esse período de conquista, o que é que vai acontecer? A formação dos povos romanos. E nessa formação aí nós temos os romanços de que fala a pesquisadora, e são as primeiras línguas europeias que têm uma estrutura básica justamente no latim vulgar que nós falamos para vocês aí nos slides. Todavia, a língua portuguesa ela formou-se, além dos elementos do latim, com elementos celtas e elementos árabes. E os celtas, eles colonizavam a Península Ibérica. É interessante, gente, nós entendermos esse processo da formação da nossa língua para que nós possamos ter um conhecimento. Aí nós temos a época própria histórica, em que nós vemos documentos que são escritos em latim, que atestam palavras ou expressões do romano galaico português, e nós vamos ver isso aí bem claro aí nos documentos daquela época. E no século XIII, o que é que vai acontecer? Temos a fase histórica, que começou ao ser registrado justamente a forma escrita, com um procedimento que era executado até então somente o latim. Mas esse registro, o que é que vai acontecer? Nós vamos aí a fonética, as partes das preocupações lexicais, e nesses registros aí, o que é que nós temos? Nós temos as crônicas, as prosas, os escritos, né, que vão sendo alterados por escribas dos séculos posteriores. E o que acontece é que o português já era uma língua efetiva e viva. E esse contraste, né, vai aperfeiçoando-se constantemente, e no século XIV começa a aparecer textos em prosa, bem elaborados. No século XV e o século XVI, nós vamos ver aí o mundo aí alcançando um avultado conhecimento, e as línguas modernas ao lado do castelhano, do francês, ao lado do italiano, e nós vamos ver Sá de Miranda e Luís Camões. Luís Camões é famosíssimo. E aí, gente, justamente no latim vulgar, é do latim vulgar que surge o nosso idioma, que surge a língua portuguesa. É muito importante nós valorizarmos a nossa língua portuguesa, para que nós tenhamos esse conhecimento profundo sobre a língua portuguesa, ok? E o latim vulgar, ele era um termo empregado para designar dialetos vernáculos do latim falado principalmente nas províncias ocidentais do Império Romano. Isso vai perdurar até o século IX, né? Aproximadamente, até o século IX, ou seja, essa diferenciação das línguas romanas. E nós temos muitas curiosidades aí do latim vulgar, ok? A importância é muito forte na comunicação pictográfica formal, que é um sistema primitivo de escrita, figuras, cenas, símbolos. Nós temos a comunicação para o público, que era escrita em muros, em pedras, em madeira e outros objetos. Nós vemos os grafitos de Pompeia. Não são as primeiras manifestações da escrita alternativa, mas o que nós podemos realmente observar é que esse latim vulgar, o que é que nós temos no latim vulgar? Nós temos aí, o gráficos do italiano, a importância grandiosa para a história da sociedade romana do século I. Mas para a filologia, essas inscrições foram importantíssimas. Por quê? Porque elas vão contribuindo aí para a importância realmente do latim vulgar, a importância dos grafitos de Pompeia,
algo muito, muito, muito interessante e muito nobre. E as paredes da cidade, né, da parte nobre da cidade, funcionavam como jornais, como murais, e as pessoas informavam, escreviam ali através de cobertas de grafitos, né, como temas diversos naquela época. E o latim vulgar é justamente essa importância dos grafites de Pompeia. Foram encontrados cerca de 10.000 manifestações populares aí dessa situação. Vocês observem que eles começam a escrever, começam a divulgar, começam a escrever suas poesias, e nós temos a propaganda muito forte aí nessa época. E justamente, gente, é no latim vulgar que tem a origem, né? Que teve a origem da nossa língua portuguesa, tão maravilhosa, tão linda, tão forte, né? O português falado no Brasil, claro que ele tem as suas divergências. Nós temos, para cada estado do Brasil, nós temos sotaques diferentes, significações diferentes das palavras, e é lindo nós estudarmos o português. Nós temos nessas escritas aí que eu falei para vocês, ok? Declarações de amor. Marcos ama Espondosa. Marcos ama Espendosa, né? Espendosa. Cornélia L. Amato Eb Rufus. Cornélia L. é amada por Rufus. Quis amate valeate. Boa sorte a quem quer que ame. E outras escritas em latim, né? Lucrum grandinho. O lucro é felicidade. Pituita metenete. Peguei um resfriado. E por aí nós temos realmente esse latim dando origem ao nosso idioma, esses processos fortíssimos do nosso idioma. E eu tenho aqui, ó, sobre o Império Romano, o domínio aí muito forte, o Império Romano em 117, é importantíssimo isso aí também. E estudar a origem da língua portuguesa é você ter conhecimento realmente do nosso idioma desde as suas origens. E no Brasil, o que é que nós vemos no Brasil, né? Nós vemos no Brasil deixa eu ver aqui alguma coisa em latim vulgar. O menino está doente, português. Ei bambino ammalato. Isso aqui é em italiano. Le garçon est malade, francês. El niño está enfermo, espanhol. Aí nós temos as línguas românicas, espanhol, italiano, francês, português. E nós temos os sentidos morfológicos do dicionário, explicando sobre todas essas origens, ok? E vemos, pessoal, no Brasil, né? A origem da língua portuguesa, ela vem aí desde a colonização. Nós temos textos em língua portuguesa, textos literários. E quando nós vamos ver um texto antigo, por exemplo, é muito difícil compreender. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Cajomoiro por vocês e ai. Minha Senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia. Quanto vós eu vim em saia. Mal dia me levantei. Observe aí, por exemplo, no mundo não conheço ninguém igual a mim. Enquanto acontecer o que me aconteceu, pois eu morro por vós. E ai, minha senhora, alva e rosada, queres que me lembre? E que vos vi na intimidade, em mau dia eu me levantei. Eu li aqui apenas uma parte de um texto, Cantiga de Ribeirinha, português arcaico, português bem antigo, e uma pequena tradução aqui. Então vejam, queridos, que é interessante, estou repetindo sempre, né? Nós entendermos, aí nós temos as crônicas, nós temos o português moderno, aí já com as grandes navegações,
nas grandes navegações Portugal investe na realidade e vai tendo esse avanço. Deixa eu mostrar um slide aqui. Vai tendo este grande avanço, né? O Portugal investe nas navegações, o mar já não separa as pessoas, não separa lugar algum, e vai havendo esse avanço nessas grandes navegações. Portugal, ele ascende, né? Ó, vejam aí, ó, Portugal ascende com as grandes navegações. Aí vai havendo a expansão da língua portuguesa. Nessa expansão da língua portuguesa, nós temos as grandes navegações aí com a carta concedida de poder a Cabral como capitão da Armada em 1500. Aí no século XVI nós temos o aparecimento das primeiras gramáticas, que vão acontecendo a definição da morfologia, da sintaxe, e a língua entra assim na sua nova fase. Nós temos em 1572 os Lusíadas de Camões, Luís Vaz de Camões, e o português já está muito próximo, né, aí do atual, e, claro, com muitas mudanças, porque vai mudando cada dia. E quando nós estudamos Camões, o estudo camoniano é de suma importância, porque Camões foi um dos primeiros a escrever o que é classificado como português moderno. Eu tenho aqui um slide aqui, ó. Nesse português moderno, nós vamos aí ver esse grande divisor da época arcaica e da época moderna. E aí nós temos os Lusíadas. Os Lusíadas é importantíssimo nós estudarmos, nós vermos aí sobre Camões, ok? E as primeiras gramáticas, aí nós temos algumas imagens das primeiras gramáticas, ok? E nós temos em 1185 a independência de Portugal. Depois aí nós temos em 1249 a expulsão dos mouros e a definição das fronteiras. Portanto, é lindo você ver tudo isso, todas essas informações. Aí nós, como eu estava explicando antes, né, nós vamos essa expansão dessa língua e chega no Brasil através dos nossos colonizadores. E ali eles ensinavam o português, né? E aqui eu tenho um texto escrito em português brasileiro. Eu dirigia meu carro por um caminho de pedras, tendo ao lado uma gata espetacular, quando vi um lombo na estrada de contorno que um escroto teve o descaramento de fazer. Por pouco não bati nele. Como havia em frente uma lanchonete, convidei a mina a tomar um drink. Coloquei o carro no acostamento e pedimos ao garçom sanduíche de presunto. Pedimos ao garçom sanduíche de presunto com pão de forma. E ela pediu sanduíche de lombinho. O gozador, com jeito de Dom Juan, muito louco, embora nos tratando muito bem, trouxe o sanduíche com o pão queimado e sem azeitonas. E não tendo sanduíche de lombinho, trouxe um de churrasquinho duro. Milor Fernandes, é um texto aí adaptado. Então, gente, o que é importante mesmo é nós compreendermos que esse nosso idioma, aí nas suas origens, na colonização, aí nós temos o português, que justamente não é o português igual ao português que nós temos, né? Porém, é um português bem diferente e também histórico. E como eu expliquei no teor dessa aula, que o nosso Brasil ele é cheio, né, de outros idiomas. Há uma mistura muito forte. E desde as origens nós vemos aí a presença do elemento indígena. Então, na nossa cultura brasileira, no nosso português brasileiro, entre aspas, não é? Nós não temos uma língua pura, mas uma língua misturada com outras nações. Mas a presença do índio é muito importante. Aí nós temos muitas contribuições do índio para com o nosso português, para com a nossa cultura. E eu quis trazer para vocês esse resumaço aí, legal, maravilhoso, sobre língua portuguesa.
Como eu já disse, eu sou professor de língua portuguesa, eu amo ensinar português. E procuro dedicar-me cada dia, aperfeiçoar-me cada dia, ok? Que Deus ajude, que Deus abençoe a todos vocês que aí assistiram.